noite! Como estão, corujinhas, corujinhos? Estamos no ar com mais uma live do Corujal! Animação de segunda-feira, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Amato. Eu sou estudante do 7º semestre do curso de Pedagogia na Universidade de São Francisco, campus Bragança Paulista. Bom, hoje nós teremos como convidada a super querida professora Ana Paula de Freitas. Já ela estará aqui com a gente para conversar. A gente vai conhecer um pouco mais a sua trajetória, né, na área da educação e como que ela chegou até a sala de aula. Vamos aos recadinhos. Bom, a atenção continua aí até o dia 10 de maio, né? Então, pessoal, quem puder, fique em casa. Lembrem-se da importância que é o isolamento social. E gostaria de falar também que nós estamos com o nosso canal no YouTube funcionando. Temos a live com a professora Daniela, já está lá. Colocaremos mais lives também, mesmo as que foram feitas aqui pelo nosso Instagram. E também está lá uma entrevista com algumas colaboradoras do blog, para vocês conhecerem a nossa história, a nossa trajetória, os caminhos das pedras. Nós pulamos, desviamos, dançamos em cima delas e estamos aqui hoje. Oi. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, Bia? Boa noite. Tudo bem. Pro, tá falhando um pouquinho o som. Tá mesmo, para mim também tá falhando um pouquinho. E só um minutinho, por favor, Pro. Tá bom. A manivela. Lá, o meu áudio também tá ruim? A manivela. Pro, por favor, se apresenta para o pessoal. Sou professora na Universidade de São Francisco, no curso de Pedagogia e também professora do programa de pós-graduação em Ciência e Educação. E minha graduação é em fonoaudiologia e me formei na PUC de Campinas em 1990 e depois eu fiz o mestrado e o doutorado em educação. Então, é isso que hoje eu atuo mais diretamente na área da educação. Pro, o seu áudio ainda tá um pouquinho ruim, ele tá meio... Eu não sei explicar. Eu vou desligar e vou tentar entrar de novo para ver se melhora, eu não sei, porque ele está falando mesmo para mim também, tá? Vou desligar e vou tentar entrar de novo para ver se mais. Tá, tudo bem. Pro, pode sair que a gente já te chama de novo. Pessoal, eu tenho aqui a ajuda do super marido. Não só lembrando, eu olho para um lugar, mas eu preciso ler os comentários em outro. Até que eu me enxergo muito bem. E esses comentários pequenininhos desse jeito, precisa ser assim, né? Bem perto. Gente, a Fran já vai voltar aqui com a gente. Ela tava com probleminha no áudio. E aí, quando ela voltar, eu passo até para ela se apresentar de novo. Que é bem legal ouvir, né, qual que é a graduação da prof. Eu achei bem interessante.
Brasil, queridos e queridas colegas. Mas, gente, ó, vamos fazer assim. Quem tá aí com a gente já manda um oi, fala da onde é, cidade, se é estudante, se é professor. Vamos interagindo aqui. Ah, ó. Oi. Na quinta-feira. Oi, Pro! Ah, e aí, melhorou? Muito, muito, Pro. Ai, que bom. Agora vai. Pro, então eu vou pedir, por favor, para que a senhora se apresente de novo. Muito bom. Bom, então, eu sou a professora Tá bom. Ana Paula, sou professora do curso de Pedagogia da Universidade de São Francisco e também professora do programa de pós-graduação em Educação na mesma universidade. E estou aqui para conversar um pouco com vocês, contar um pouco da minha história e também contar um pouco sobre o meu trabalho de ensino, de pesquisa, enfim, e para matar a saudade, já que a gente não tem podido se ver presencialmente, né? Ai, professora, como lida com essa saudade, né? É. Nossa, é uma loucura. Eu nunca mais vou querer sair da faculdade. Não, eu vou me formar na graduação. Não, um dia você precisa sair para fazer outras coisas. Não, eu vou fazer pós, mestrado, doutorado. Isso. Saulo, vamos lá. Pro, conta pra gente o que te motivou a escolher. Que, ó, eu achei muito engraçado que a sua formação é em fonoaudiologia. E aí, como que a senhora chegou na educação? Bom, primeiro porque fonoaudiologia e educação tem tudo a ver, né? Sim. São profissões que se conversam bastante, tá? Eu estou vendo aqui, ó, vou me fazer chorar nessa live, porque entrou a Fernanda Bagarolo, que foi minha aluna e hoje é professora do curso de fonoaudiologia da Unicamp. É uma querida e entrou aqui só para me deixar nervosa. Olha, entrou minha amiga Cláudia. Olha, essa live não vai dar certo. Minhas amigas de faculdade, Cláudia Gattas, Cláudia Capri, entendeu? Todas aqui. Olha como essa Pro é demais, gente. Olha que eu vou falar. Vai vendo. Bom, mas então, eu sempre quis fazer fonoaudiologia, tá? Desde criança, era uma profissão bem nova e ninguém conhecia e eu falava que eu ia ser fonoaudióloga. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu vim fazer fonoaudiologia e aí escolhi a PUC de Campinas para estudar. E aí vim para Campinas, a minha família é de Ribeirão Preto, então eu me mudei para cá, eu moro em Campinas, né, até hoje. Aí fui morar numa república e comecei a fazer fono, isso em 1986. E aí, naquela época, o curso de fonoaudiologia da PUC, ele era um curso vinculado à Faculdade de Ciências Humanas da PUC. E naquele momento a profissão era realmente muito nova, né? A profissão tinha se regularizado em 1981, então era uma profissão nova. Se discutia se o lugar da fono era na área da educação, era na área da saúde, era uma discussão que se tinha. Mas o curso de fonoaudiologia da PUC, ele teve uma vertente muito forte ligada à educação, né? Então, a gente tinha disciplinas da área de linguagem, disciplinas educacionais, aí bem ligada a essa área da educação. E eu sempre gostei dessa área e, sobretudo, as questões da linguagem foram me envolvendo, de desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de infantil, né?
foram as questões que me envolviam bastante no curso. E aí também uma vertente com a fonoaudiologia escolar, né? Então a gente tinha uma área educacional e voltada aí para as questões de aprendizagem e das dificuldades de aprendizagem de crianças e adolescentes, enfim, né, com questões aí educacionais. E quando eu comecei o estágio na clínica de fonoaudiologia, isso no terceiro ano de faculdade, então a gente atendia né, muitos casos de crianças com dificuldades escolares e que vinham para procurar o atendimento fonoaudiológico para essas questões. Em função disso, eu acabei me envolvendo num projeto com uma das professoras do curso de fonoaudiologia escolar. E aí eu e algumas outras colegas do curso, a gente se envolveu nesse projeto e nós fomos para as escolas para fazer triagem escolar, para entender melhor os problemas de aprendizagem. E nesse momento, no Brasil, foi quando a gente teve um movimento muito grande com a entrada das ideias da Emília Ferreiro nas escolas, né, de aí aderência à perspectiva, ao modelo, aí a se pensar as questões de aquisição da linguagem escrita a partir do construtivismo. Então, essas questões a gente discutia na faculdade, né? Então, a gente discutia muito essa questão do que era o construtivismo, de outras formas de se pensar a alfabetização, que saísse daquele método tradicional, da cartilha, enfim. Então, quando eu me formei, todas essas questões da escola, elas estavam muito fortes em mim, porque eu vinha na faculdade estudando isso, e na faculdade, em 1988, a gente montou um grupo de estudos para começar a estudar o Vygotsky, então, que também era, naquele momento, um autor que estava chegando, digamos assim, no Brasil, as ideias dele com a tradução, né, dos livros A Formação Social da Mente, Pensamento e Linguagem, que foram as primeiras obras do autor que foram traduzidas para o português. Então, também naquele momento, a gente começou a estudar essas obras. Então, quando eu me formei, isso era muito forte, todas essas discussões da linguagem, de se pensar o desenvolvimento humano a partir das questões culturais, de olhar para as questões para além do biológico, né, para olhar para a pessoa, para o sujeito, considerando o contexto histórico, social, cultural, eram já questões que a gente discutiu na faculdade. E aí eu queria muito continuar morando em Campinas, porque eu já queria muito fazer mestrado. E aí, para isso, eu precisava poder conseguir um trabalho. E nesse momento, uma outra professora minha do curso, ela me falou de um lugar aqui em Campinas, que é a Fundação Síndrome de Down, que eles tinham um trabalho educacional com crianças e jovens com síndrome de Down e que talvez precisasse de uma fonoaudióloga nesse lugar. Então, eu procurei. Isso eu ainda nem tinha me formado, isso aconteceu mais ou menos em setembro do ano que eu ia me formar. Eu procurei esse lugar, era uma escola, naquela época a gente ainda não falava em educação inclusiva, não se tinha política de inclusão escolar ainda, e a maioria das crianças e jovens com deficiência, eles estavam nas escolas especiais e não nas escolas comuns. E a Fundação Síndrome de Down era um centro de desenvolvimento com uma característica bem de escola especial. E
bom, aí eu procurei esse lugar e aí fiz lá os testes, né, e consegui a vaga. Então, quando eu me formei, eu já estava com esse emprego garantido. Eu já me formei sabendo que eu iria começar a trabalhar na Fundação Síndrome de Down. E essa fundação tinha um trabalho educacional baseado, toda a parte pedagógica era baseada na pedagogia Freinet. Ai, que lindo! Então, assim, foi um aprendizado muito grande. Por quê? Porque era uma escola e eu, como fono, a gente não fazia especificamente um trabalho clínico, terapêutico, de atendimento individual, a gente já fazia o trabalho no contexto educativo. Então, a gente trabalhava, era um modelo de escola, né? Então, funcionava da 1h30 da tarde às 5h30 da tarde, as crianças ficavam todo esse período na escola, eram divididos em turmas, e as turmas tinham um trabalho de fato educativo, trabalho pedagógico, trabalhar leitura escrita, trabalhar matemática, trabalhar ciências. E a fono trabalhava na parceria colaborativa com o professor da sala, que era um pedagogo. Então, a gente trabalhava juntos, não tinha um trabalho, agora eu tiro a criança e vou na minha salinha atender, fazer terapia de fono. Não, o trabalho era educacional e envolvia as questões de linguagem e de aprendizagem. E isso me motivou muito, era algo que eu acreditava como modo de trabalhar. E aí, então, eu pude, com as pedagogas que trabalhavam comigo, conhecer muito sobre a pedagogia Freinet. A gente chegava a estudar, fazia grupos para estudar um pouco mais, né, as ideias desse autor. E aí, concomitante a isso, eu procurei a Unicamp, a Faculdade de Educação da Unicamp, para poder fazer o mestrado. E aí, antes de entrar no mestrado, eu cheguei a cursar algumas disciplinas no curso de pedagogia da Unicamp. Então, eu fiz uma disciplina sobre Piaget no curso, fiz uma outra sobre Vygotsky, para poder também me aproximar mais ainda da área da educação, né? E aí, a partir daí, então, eu fiz um projeto para entrar no mestrado. E aí, a minha pesquisa de mestrado, ela foi feita nessa Fundação Síndrome de Down. Então, eu fiz um projeto de pesquisa para olhar as possibilidades de linguagem, de desenvolvimento da narrativa em adolescentes com síndrome de Down. Então, aí começou assim. Aí nesse lugar, nessa instituição, eu trabalhei 5 anos, e quando eu estava no finalzinho do mestrado, faltavam 6 meses, mais ou menos, para eu terminar o mestrado, surgiu uma possibilidade de uma vaga para professor no curso de fonoaudiologia da Unimep. Era um curso, uma graduação, né, de fonoaudiologia que estava começando, né, estava na primeira turma. E aí abriu uma possibilidade de um concurso. Como eu queria continuar com a carreira de pesquisadora e na carreira acadêmica, então eu fui e prestei esse concurso e passei. E aí, então, eu saí da Fundação Síndrome de Down e comecei a dar aula. Então, eu sou professora do ensino superior desde desde quando? Desde 2006. Eu sou professora do ensino superior. Comecei na Unimep, então, como professora, né, desde 1996. Eu comecei lá como professora do ensino superior.
trabalhando no curso de fonoaudiologia. E mais no curso de fono da Unimep, toda essa bagagem, né, que eu adquiri na Fundação Síndrome de Down, com o trabalho em grupo, né, com uma vertente da fonoaudiologia bem educacional, eu levei isso também, essa experiência lá para o curso de fono da Unimep, e eu e as minhas outras colegas que trabalhávamos lá, todas nós tínhamos em comum um pouco dessa ideia da perspectiva histórico-cultural. Muitas de nós trabalhávamos na vertente vigotskiana, né? E isso foi a grande marca do curso de fonoaudiologia da Unimep e o grande diferencial desse curso em relação a outros cursos. A gente tinha uma proposta de trabalho, por exemplo, a gente fez projetos de terapia fonoaudiológica em grupo, então a gente trabalhava em grupo, a gente fazia parceria com as escolas, então tinha um trabalho de ir para as escolas, né, também, então era bem nessa vertente. E lá, então, na Unimep, eu também fui responsável pelo setor terapêutico que trabalhava avaliação e terapia das crianças com deficiência. Então, aí, essa aproximação com as crianças, mais ainda, né, com as crianças com deficiências, aí não só com síndrome de Down, mas com outras deficiências, a gente trabalhava. E foi nesta época que, então, a educação inclusiva se tornou, né, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, então vem como uma obrigatoriedade, né, uma preferencialmente, né, que os alunos com deficiência deveriam estar na escola regular. E aí, nessa perspectiva, então, nós que estávamos no contexto fonoaudiológico, tivemos que nos aproximar ainda mais da escola, porque os nossos pacientes, né, digamos assim, eles estavam, naquele momento, eles começaram a sair das instituições especiais, sair das APAES, e irem para as escolas regulares. E foi um momento de muito desafio, porque o que aconteceu, né? Os alunos com deficiência, eles chegaram nas escolas regulares e as escolas regulares não estavam preparadas para receber, né? Os professores se sentiram que Pro, cortou o áudio, Pro. Oi, tá ouvindo? Voltou? Agora voltou. Ah, tá. Cortou na parte que a senhora falou que os professores se sentiram despreparados. Isso, então. Aí foi um desafio, né? Porque aí tinha os alunos com deficiência chegando nas escolas, as escolas ainda sem apoios necessários para receber esses alunos. Embora você tivesse a lei, né, a educação inclusiva, na lei de diretrizes e bases, a gente não tinha direcionamentos, não tinha diretrizes para poder definir como seria esse trabalho. Então, foi todo um processo que foi sendo construído ali no chão da escola mesmo, né? E foi bastante desafiador, exatamente. Minha amiga Cal está falando que foi desafiador e foi mesmo bastante desafiador para todos nós, né? Porque nós também estávamos muito acostumados com os alunos na escola especial. E aí, de repente, a gente tinha que olhar para esses alunos no contexto da escola comum e pensar como inserir esses alunos. E aí, assim, no começo, vinha muito forte um discurso, eles estão lá na escola só para se socializar, né? Eles estão lá só porque é importante interagir.
E, na verdade, não é isso, né? Os alunos com deficiência, assim como todos os alunos, estão na escola para aprender os conteúdos escolares, né? E esse ainda é um dos nossos grandes desafios, né? Fazer com que, de fato, essas crianças possam estar, esses alunos possam estar na escola e possam, de fato, participar ativamente da vida escolar. Ô, Pro, eu tenho uma prima, né? Que ela, graças a Deus, tá aqui ainda. Hoje ela tá com 19, 20 anos, lá de Manaus. E lá Uhum. ela começou a apresentar várias dificuldades para aprender, não conseguia falar, se socializar muito bem. E aí, quando ela já estava assim, para ir para o quarto ano, mas não que ela estivesse aprendendo, né? Sabe aquela coisa de vai passando? Uhum. Tinha escola que começou a recusar ela, que não aceitava. E aí, hoje eu vejo que ainda tem muito preconceito nisso, que tem. Não que as escolas não possam recusar o aluno, né? Falar, não, esse aluno não vai entrar. Eu acho que escola particular tem algumas que ainda tem essa, né, assim, falam assim, não, esse tipo de aluno eu não quero na minha escola. Mas eu vejo que realmente parece que ainda tem uma coisa assim da inclusão parecer mais uma exclusão ainda. Ele tá ali, ainda parece que ele vai para a escola só para se socializar. Uhum. É. Então, Bia, se a gente for pensar um pouco assim na história da educação das pessoas com deficiência, a gente começa a entender que essa história ela é muito recente, né? Então, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a gente tem a educação começa com as instituições especializadas, né? Então, sempre dessa maneira separado, né? As pessoas com deficiência eram instituições especiais, asilos, hospitais psiquiátricos, então sempre nessa perspectiva de isolá-los do contexto social. A partir mais ou menos da metade do século XX, né, anos de 1950, mais ou menos, a gente tem o papel que foi muito importante, né, acho que tem uma história, um papel muito importante com a criação das APAES, porque as APAES, elas vêm nessa perspectiva, né, de ser um espaço educacional para essas pessoas que eram, de fato, isolados aí do contexto social, tá? E o governo, né, do ponto de vista do governo no Brasil, não se tinha uma responsabilização por esses alunos, por essas pessoas, do ponto de vista educacional. Então, isso começa a aparecer na primeira LDB de 1961, quando lá tem lá um artigo lá falando, né, da educação das pessoas com deficiência. Mas ainda não do ponto de vista de ser uma lei, de ser obrigatório de estar na escola regular, não, né? Que era preciso se preocupar com isso, e aí se cria secretarias de educação da pessoa com deficiência, e o governo começa a criar parcerias com essas instituições especializadas e ajudar financeiramente, digamos assim. Então, o governo ele contribuía, né, que se criava essa parceria aí público-privado. Mas ainda assim, as pessoas, então, a ideia era de que alunos com deficiência tinham que ser educados de forma separada. E embora eu acho que a gente não pode deixar de destacar o papel importante das instituições especiais, mas também é preciso dizer que, em linhas gerais, né, não generalizando, mas em linhas gerais, muitas acabavam fazendo um trabalho com essas pessoas
no sentido de treinamento para habilidades básicas, né? Com um pouco trabalho que elevasse as possibilidades de desenvolvimento de fato das pessoas, sobretudo as com deficiência intelectual. Então, aquela ideia de que tem que trabalhar muita rotina, muita repetição, tudo muito no concreto, que deficiência não aprende se for coisas mais significativas, mais abstratas, enfim. Então, esse modelo, né, desse que a gente chama em um ensino paralelo, né, o que acontecia no ensino da educação da criança com deficiência, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, né, da educação regular, ele perdurou por muito tempo. Então, assim, só a partir dos anos 90, né, que o Brasil aderindo aí ao movimento mundial de se pensar essa questão da inclusão e de se considerar a diversidade mesmo, né, e direitos, com a ideia dos direitos humanos, então a educação como direito de todos, né, é que a gente começa, então, a falar, né, na educação desses alunos como, de fato, responsabilidade do Estado. Então, é por isso que só a partir de 1996, com a LDB, né, de 1996, que aparece lá um capítulo só para falar da educação especial e essa responsabilização, de fato, do Estado. Então, nós temos muitos desafios ainda a vencer, mas se a gente pensar no tempo enorme que esses alunos foram vistos de forma separada, a gente consegue também entender um pouco, né, qual é ainda a dificuldade de se compreender esses alunos como parte da educação geral. Tanto que ainda é muito comum a gente ouvir o professor dizendo, né, na escola, diz assim, eu tenho 20 alunos e um inclusão. Né? Então, ainda olha de forma separada. Mas a gente tem um avanço grande na lei, né? E eu acho que é um avanço que a gente tem que lutar por ele para não perder. Infelizmente, tem aí uma disputa de se ter um retrocesso nessa legislação, mas eu acho que a gente tem que batalhar realmente, né, para conseguir garantir que esses alunos possam estar na escola comum e, muito mais ainda, batalhar e lutar para garantir a escolarização, não só dos alunos com deficiência, mas a gente sabe que a aprendizagem hoje dos alunos na escola pública, ela é um desafio para todos os alunos da escola pública, e não só para os com deficiência, né? E nós temos políticas educacionais que muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalham aí nesse processo, né, de acesso ao conhecimento, ao escolar, enfim. Então, é um pouco isso. Pro, agora eu tenho uma outra dúvida. Uma coisa assim, que eu não entendo muito bem, talvez uma deficiência minha na parte de legislação, mas o aluno surdo, ou surdo-mudo, ele deve estar numa instituição regular, correto? Isso, a gente fala surdo, tá? Surdo. Então, sim, né? A surdez também tem uma legislação bem específica, né? Eu acho até que, por exemplo, já tem a garantia do intérprete de línguas de sinais, né? Dele estar aí na escola. Eu, Bia, não trabalho, assim, surdez é uma das áreas que eu nunca trabalhei, assim, diretamente com a surdez, tá? Mas tem também
uma tendência aí grande, né, de você trabalhar com, inclusive com sala só para surdos, né? Por quê? Porque a surdez, né, o fato de você ter uma língua como a Libras, né, que é a língua oficial dos surdos, digamos assim, então dá ao surdo uma outra cultura, né? O surdo, então ele tem aí toda a cultura surda, a forma como esse surdo vai, essa pessoa com surdez vai se inserir na sociedade por meio, né, da língua de sinais. Então aí existe além, né, de ter a garantia, né, quando tem uma criança, um aluno surdo na escola, é preciso ter um intérprete de língua de sinais. Só que muitas vezes só o intérprete não é o suficiente, porque às vezes o intérprete ele conhece a língua, mas ele não conhece o conteúdo que está sendo abordado. Então, são questões, né, de muita discussão também entre como trabalhar e o ensino, né, da pessoa surda. Então, aí, professores especializados, né, em surdez, que também possam trabalhar. Então, tem toda aí uma vertente aí de trabalho que eu acho que é preciso ser considerada, tá? Então, quando tem uma criança surda, algumas coisas já são mais claras. Quando tem uma criança, por exemplo, com uma deficiência intelectual ou um autismo, né? Ainda são modos muito diferentes de lidar, né? As escolas às vezes têm aí buscado formas, tentado inserir esse aluno, mas ainda acho assim, o que é importante, né? A escola regular tem um papel fundamental, mas é lógico que é preciso de outros apoios, né? Então, por exemplo, você ter um professor especializado também acompanhando essa criança é fundamental. E isso, embora esteja garantido na política de educação especial, a gente sabe que não é a realidade da maioria das escolas. Né? Pronto, era aí que eu queria chegar. A senhora acha que as universidades estão preparando os futuros professores para conseguir atender essas necessidades sem, né, a exclusão, mas sim, né, trabalhando o conjunto, ali a sala de aula? Olha, eu acho que a gente tem conseguido muitos avanços, sim, se você conversar, talvez, com uma pessoa que tenha se formado há uns anos atrás, não muitos, talvez ela te fale que ela não teve disciplinas, que abordasse educação inclusiva, que abordasse ensino para pessoas com deficiência na sala de aula, né? Hoje, né, eu posso falar do curso que a gente está, né, que é o curso de pedagogia da USP. A gente tem trabalhado nessa perspectiva, né? Muitos professores, a gente tem procurado, na medida do possível, além da disciplina que a gente tem com esse fim específico, mas em outras disciplinas, como a disciplina de desenvolvimento infantil, como a disciplina de psicologia da educação, né? Outras disciplinas que a gente sempre tem, mesmo as disciplinas de práticas, né, de ensino, né, tem procurado trazer conteúdos que discutem e abordem esse processo de escolarização dos alunos com deficiência. Sim. Então, eu penso que que é um trabalho. Agora, a gente sabe que a formação do professor, Bia, ela não termina quando termina a faculdade, né? Ela só está começando, porque a gente, então, assim, eu tenho uma formação, né, que ela vai acontecer com o trabalho mesmo do professor e buscar aí esses modos. E não tem, né? Só assim, como trabalhar com aluno com deficiência?
não tem uma receita. Na verdade, assim, como trabalhar, como ensinar, como os alunos aprendem, essas são as questões. E essas são as questões que a gente tem que fazer para todos os alunos, não só para aqueles que têm deficiência de uma forma diferente, né? Sim. Não, mas eu perguntei isso porque, assim, na minha sala, pelo menos, tem muitas colegas que já trabalharam com algum tipo de aluno de inclusão. Sabe falar assim? Que não é o meu Sim, caso. E eu acho muito legal que sempre que abre uma discussão, e isso não foi só na matéria de desenvolvimento infantil, é na matéria de matemática, português. E aí a gente pergunta ou fala alguma coisa, dá um exemplo, e a professora está sempre preparada para dar sugestões, e não só assim para aquele aluno, mas como incluir o aluno naquela atividade proposta. E aí por isso que eu queria fazer essa argumentação com a senhora. Vamos ver, então, ó. olha, tem Pro, vou várias dar uma pessoas olhadinha aqui nos comentando. comentários. Pode ir falando. Ai, saiu. Então eu não vou conseguir ler nenhum comentário. Eu não consigo, eu tava lendo aqui algumas coisas, Bia, e aí eu perdi um pouco o que você falou agora no final. Eu estava aqui lendo os comentários. Você estava falando dos professores não estarem preparados. Não, pelo contrário, eu vejo assim, pelos nossos professores ali da universidade, quando a gente está em Aham. aula. E assim, é nas disciplinas de matemática, português, assim, não é só nas disciplinas de desenvolvimento infantil, não. Não, outras disciplinas, E sim. aí, sempre que alguma colega traz algum relato ou alguma coisa relacionada a isso, eu fico surpresa como os professores têm, assim, tem o que dar, o que falar pra gente, como dar exemplos. E eu acho que a gente vai aprendendo, vai construindo, né? A gente não precisa aprender só na disciplina e parar por ali. Sim, E eu acho sem isso muito dúvida. legal, assim, eu fico muito feliz Então, porque eu acho que a gente tem trabalhado, né, eu e os demais professores, meus colegas, né, a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva de que o ensino é para todos, né? Então, assim, e aí dentro dessa ideia que os conteúdos a serem trabalhados são os mesmos, o ensino também, né? Assim, não é da mesmo modo, mas que todos podem aprender. E aí é lógico que você sempre vai buscar alguns caminhos que podem ser melhor para algum aluno ou para outro aluno, né? O que pode mudar são os caminhos de aprendizagem, mas que todos têm essa possibilidade. Eu acho que esse olhar já é um olhar muito diferente, né? De não achar que, por exemplo, para o aluno com deficiência tem que ser um ensino menor, tem que ser tarefas mais simplificadas, né? Ou que sejam desprovidas de um conteúdo ou de um contexto que seja significativo. Então, acho que essa é uma discussão que a gente vem fazendo no âmbito do curso, nas nossas reuniões de professores. Então, penso que é algo que todos, né, estão muito envolvidos aí. Até porque a gente tem que pensar, como eu disse antes, na diversidade de alunos que a gente tem hoje na sala de aula, né? E não é só o aluno com deficiência, a gente tem uma diversidade de etnias, uma diversidade socioeconômica, enfim, diversas frentes. E então os modos aí de a relação ensino-aprendizagem tem que ser pensada nesse contexto da diversidade. E eu acho que é nesse sentido que todos nós, professores, temos trabalhado, né? Ah, é muito legal. Pro, conta pra gente, assim, aquele momento da sua carreira que a senhora falou, nossa, estou feliz, estou plena.
Olha, eu não quero ser, mas assim, eu sou feliz na minha carreira desde sempre. Por quê? Porque eu sempre fiz o que eu queria fazer, né? Eu sempre trabalhei com o que eu gosto. Então, quando eu me formei, que eu fui trabalhar na escola de educação especial, para mim era assim, era algo que eu queria, porque era a questão escolar, não era a vertente só terapêutica, tinha outras coisas, então foi um momento muito gratificante. Aí depois, quando era nova, eu tinha 30 anos quando eu me tornei professora de um curso de fonoaudiologia, né? Nem tinha tantos anos de formada e fui ser professora de um curso de fono. Foi muito desafiador, lógico, né? Foi algo, até porque na nossa graduação, como na maioria das graduações, a gente não aprende a ser professor, a gente aprende a ser fonoaudiólogo, a ser dentista, a ser fisioterapeuta, mas não a ser professor. E, então, foi de fato uma formação em serviço, né? Digamos assim, eu fui aprendendo muito com os alunos, com os meus outros colegas, como ser professor, qual é o melhor jeito de ensinar, qual é o melhor jeito de avaliar, enfim, né? Como organizar uma sequência, né, de trabalho que faça sentido, a didática. Então, eu trabalhei no curso de fono por 16 anos e fiz o meu doutorado, né, já ainda, né, trabalhando lá na Unimep, também fiz o doutorado na Unicamp, na Faculdade de Educação. E aí, como eu estava já muito envolvida com as questões da educação, né, eu já tinha feito mestrado em educação, doutorado em educação, trabalhava com a questão da educação inclusiva, aí que surgiu a oportunidade, então, de eu fazer esse deslocamento, de eu sair da fono e me deslocar para a educação de uma forma mais efetiva, né? E aí surgiu essa oportunidade de eu trabalhar num programa de mestrado em educação na cidade de Ribeirão Preto. Então, assim, por isso que eu falo, são vários momentos felizes. Na época que eu trabalhei na Unimep, foi um momento super gratificante, porque a gente tinha um grupo de trabalho que era maravilhoso, professoras, colegas que são amigas até hoje, parceiras, né? Alunas que se tornaram amigas. Então, eu tive alunas na Unimep que hoje são professoras em outros, em cursos de fonoaudiologia, na área de educação. Então, assim, foram vários momentos muito gratificantes, né? Os atendimentos que a gente fazia, então, até hoje, né, eu me lembro das crianças que a gente atendia, das pesquisas que a gente fez, enfim. Aí, quando eu fui para esse programa, né, foi em 2012, eu saí da Unimep e fui para esse programa. O que aconteceu? Ribeirão Preto é minha cidade, é a cidade onde eu nasci. Então, assim, depois de 20 anos, né, fora, né, eu tinha saído de Ribeirão Preto para vir fazer faculdade em 1986. Aí eu volto em 2012 para trabalhar. Pude ficar no tempo que eu trabalhei em Ribeirão, embora eu continuasse morando em Campinas, porque meu marido mora aqui, minha casa continuava aqui, mas eu pude também voltar a ter a possibilidade de conviver com a minha mãe, morar um pouco com ela lá numa outra fase da vida. E trabalhar na cidade que era a minha cidade. Então, assim, ter a oportunidade de ir para um programa de educação, né, que foi uma experiência incrível, onde as pessoas do programa, minhas colegas lá, me abriram muitas possibilidades. E aí também foi um outro momento de aprendizado. Aí eu cheguei lá para dar aula, a coordenadora disse assim para mim: olha,
você vai dar uma disciplina na pedagogia. Eu falei, tá bom. Pensei assim, vai ser uma disciplina de psicologia da educação, alguma coisa ou educação inclusiva. Aí ela me deu a disciplina de didática. E aí eu disse, gente, eu nunca trabalhei com didática. Então, aí vai estudar. Então, assim, tudo isso era muito motivador, porque eu tinha que estudar muito, né? Muito mesmo, para entender tudo aquilo e poder, né, trabalhar. E aí as orientações, né? E aí eu comecei, então, a poder orientar os mestrandos lá também foi um desafio, nunca tinha trabalhado na pós-graduação, então fui trabalhar na pós-graduação. E aí, nesse contexto que surgiu a oportunidade, né, essa é uma vaga no programa de pós-graduação em educação da USP, e eu já estava há 3 anos lá em Ribeirão, embora eu gostasse muito, mas eu também tinha minha vida aqui em Campinas, então poder voltar para cá, era algo que também fazia parte dos meus objetivos pessoais, né, de vida. E aí surgiu esse concurso, e aí eu prestei, tive a alegria de ser aprovada, e aí foi, de novo, né, mais desafios, né, uma universidade grande também, né, e é um programa de pós-graduação já consolidado, com todo mundo já, assim, né, meus colegas já, assim, tendo orientado doutorandos, e eu, tudo novo, né, minha primeira orientação de doutorado, dá aquele frio na barriga, né, e aí você começa. Então, assim, então sempre foi muito, muito alegre, porque não tem um momento, né, sempre são histórias, mas todas histórias, assim, de muita realização, porque é o trabalho, né? Eu acho que trabalhar, e hoje, mais do que nunca, né? Eu acho que a gente trabalhar na área da educação e poder ter aí, eu acho que pela educação, alguma perspectiva de transformação social num país, numa realidade tão desigual como a gente vive, eu acho que é desafiador, mas é o que mobiliza, é o que motiva, né? Pensar nessa possibilidade aí de buscar meios aí de transformar esse mundo que a gente vive, que é bastante complicado, né? Enfim. Vamos conseguir, Pro, vamos conseguir. Vamos, juntos iremos conseguir. Pro, só para finalizar aqui, vamos parar rapidinho. Pro, eu separei perguntinhas, é para fazer bem rápido, Pro. Tá bom. Pode perguntar, vai. Vamos lá. A senhora prefere estudar de dia ou de noite? De dia. Também prefiro. O seu TCC foi sobre o quê? Não entendi. O TCC na graduação foi sobre o quê? Na verdade, na minha época, a gente não tinha TCC, mas a gente tinha que fazer um trabalho de final de estágio. E um dos estágios que eu fiz foi na área de voz, a parte de saúde vocal, e então aí meu trabalho final de conclusão de curso, que deu muito trabalho, foi nessa área. A senhora gostou muito de estudar, sim, na faculdade? Que eu gostei muito de estudar as disciplinas de linguagem, avaliação de linguagem, terapia de linguagem. E o que não gostou muito, assim? Audiologia. Nem um pouco. Até hoje eu não sei. Livro de papel ou digital? De papel, de papel. Na faculdade, você era dedicada, tranquila ou a que varava a noite fazendo trabalho para o dia seguinte? Não, eu normalmente fazia com prazo. Eu e a minha amiga Claudinha Gattaz, que está aqui, que era minha parceira de trabalho. A gente era
A gente era da turminha boa. Bem. Ah, Qual o seu estudioso favorito? Por exemplo, assim, Vygotsky, Piaget, Freinet. qual que o quê? Não entendi. Fala de novo. Seu pesquisador favorito? Meu pesquisador favorito. Bom, eu trabalho com Mentira! Não, eu trabalho com Vygotsky, né? Então, Vygotsky é o meu autor de referência. Mas a senhora gosta mesmo dele? Sim! Muito! É ele mesmo, Comida. não tenho dúvida. Comida, salgado ou doce? Salgado. Cerveja ou vinho? Pode ser os dois? Gosto dos dois. Depende da Pode. ocasião. Eu gosto dos dois. É, Pode. é. Ah, Um lugar que sonha conhecer. um lugar que eu sonho conhecer, Fernando de Noronha. Ai, lá deve ser maio também, tá na minha lista. É. Conhecer um lugar novo ou ir para onde mais gosta? Ai, acho que para onde mais gosto. Eu sempre gosto de voltar onde eu fui e eu gosto de conhecer lugar novo, mas assim, sempre tenho vontade de voltar para onde eu fui e gostei bastante. Pro, e onde que é esse lugar? Onde é esse lugar? Monte Verde, em Minas Gerais. É um Ai, que lugar que eu sempre gosto de ir. eu gosto de ir pra Manaus, sabe? Aqui do lado. Sei. Cor favorita? A Márcia está perguntando se o Covid já chegou em Monte Verde. Aí, eu acho que não chegou, Márcia, mas é porque eles estão fechados lá, né? Ouvi que o prefeito mandou fechar tudo, não pode entrar ninguém diferente na cidade. É um bom jeito de É um evitar bom jeito, é. inteligente esses prefeitos que fizeram isso. É, Cor é. favorita, Pro? Cor? Cor. Verde. Verde. Passaria a minha vida comendo? Passaria a minha vida comendo frutas e legumes. Pro, é das É minhas. verdade, eu adoro, entendeu? Como de verdade, porque eu gosto mesmo. E lendo? Lendo tanta coisa. Eu gosto muito de um escritor português chamado José Saramago. Já li Sim. muitas coisas dele. Gosto muito de ler os livros do Chico Buarque, porque eu sou fã como músico, mas também como escritor. Eu acho que o Chico escreve coisas muito legais. Então, enfim. É um bom cara. É um bom cara. Gosta de ouvir? De ouvir Não vale música Chico trocar. Buarque. Eu gosto de Não. Chico Buarque e também gosto de ouvir uns rocks nacionais da minha época, tipo Legião Urbana, Titãs. Gosto Legal. bastante. E se a senhora tivesse a oportunidade de sentar com qualquer pessoa, viva ou morta, para tomar um café, quem seria essa pessoa? Quem seria essa pessoa? Então, se fosse morta, acho que ia ser o Vygotsky mesmo, entendeu? Seria bom. O problema é que eu não falo russo, né? Então eu não sei como seria a conversa. Mas Mas a gente liga é isso. Talvez com gestos, outras possibilidades de linguagem, né? A gente sempre encontra. Aprender russo, eu acho, né? Um pouco Quem sabe? difícil. Não. Em russo não, então.
que mais? E para finalizar, eu gostaria de pedir para a senhora deixar uma indicação de livro, filme, série, uma coisa, pessoal. Voltamos. Será que a Pro volta só para dar indicação pra gente se despedir das pessoas queridas e amadas que nos acompanharam nessa noite de segunda-feira? Amanhã é feriado, mas para muitas pessoas não vai mudar muito, porque a gente não pode fazer nada no feriado. E é isso. Bom. Caiu. Não sei por quê. Caiu. Parou tudo. Quando dá uma hora de live, o Instagram, ele fala, acabou. Ele para, né? Então, você estava falando. Eu vou, já que eu falei do Chico Buarque, eu vou indicar um livro que eu gosto muito, tá? Que chama Leite Derramado, do Chico. E é um livro onde uma pessoa já nos seus 100 anos de idade, está já no finalzinho da vida, e ele retoma toda a história de vida dele ao longo dos 100 anos. E, então, é um livro que traz uma questão da memória, e também eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é um livro muito significativo, porque ele mostra para a gente como a velhice não é algo para ser descartado, né? É algo para ser respeitado, para ser valorizado, para ser cuidado, porque as pessoas idosas, elas têm uma história e elas têm muito a contribuir, ainda que esteja passando toda a história e toda a experiência de vida delas. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente faz alguns comentários, por exemplo, é melhor você cuidar de um jovem do que de deixar o velho de lado, né? E esse livro Leite Derramado, eu acho que ele mostra muito isso, né? O papel e a importância das pessoas de idade na história. Então, é o livro que eu recomendo aí de leitura de quarentena. Ótima indicação, Pro. Esse eu vou ter que procurar online para ler, que eu gostei, né? Então, se você não achar online, o dia que a gente se encontrar, até te empresto o meu. Olha, eu vou lembrar disso. Pode pedir, só me lembrar. Professora, foi assim incrível conversar com a senhora. Eu amei poder conhecê-la melhor. Obrigada, eu agradeço. E agradeço também a participação de todo mundo. Eu tenho que dizer que eu estou iniciando nesse mundo das lives, então eu não consegui interagir com quem entrou, mas eu vi que entraram todas as pessoas queridas, pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu tenho convivido mais agora, pessoas que eu convivi desde a minha faculdade, então foi bem bacana. E agradeço aí essa possibilidade e desejo que a gente continue em casa e que a gente se cuide e que tudo isso passe logo, né? Sim. Mas eu peço desculpas também, não consegui interagir muito. Eu tenho ainda uma certa dificuldade, apesar de já estar fazendo algumas lives, em conseguir ler os comentários. Meu dedo, ele fica perdido nessa tela aqui, enfim. Então, a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Mas, Pro, foi muito legal. Muito obrigada por ter participado, por ter vindo conversar. Eu que agradeço, Bia, e também parabenizo você aí por essa iniciativa, né? Eu acho que você está fazendo junto com outras pessoas aí, né, do curso, um trabalho muito bacana e que está só, de fato, engrandecendo aí o nosso curso. Parabéns, viu? Muito obrigada, Pro. Até meu irmão entrou na live, ó, vai vendo. Oi? Então tá certo.
Minha amiga Clice, ah lá, tá bom então. Pro, um beijo. Um beijo grande então, Fique gente. bem. Obrigada. Não vejo a hora de poder dar um abraço. Obrigada, Dani, Uma Luzia. senhora. Tá bom, eu também. Logo, logo. Sim, breve. Isso, é. Tá bom, então. Tchau, tchau, Pro. Tchau, Beijo. beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, foi isso. Nossa live de hoje está acabando. Gostaria de agradecer a todos pela participação, por ter entrado aí em contato, falado, mesmo que a criatura aqui não tenha entendido ainda muito bem como usa essa parte do aplicativo, mas quinta-feira voltaremos melhores ainda. Quem sabe eu consiga ler todos os comentários. Quinta-feira, às 18 horas, teremos como convidada Vila Vanzella. Vamos falar sobre o brincar entre o céu e a terra. Olha que nome sugestivo, hein? Pessoal, muitas saudades, e para que a gente consiga matar logo essas saudades com aquele abraço lindo, maravilhoso, fiquem em casa quem puder. É de extrema importância. Se sair, usa máscara, álcool em gel no pescoço, né? Como carrega como se fosse um colar o seu frasquinho. E é isso. Muito obrigada pela participação. Olhem nosso canal no YouTube. Já tem alguns conteúdos super bacanas. Já já a live com a professora Ana também estará lá para quem não conseguiu acompanhá-la. Muito obrigada. Fiquem em paz. Até quinta!